Mais perto do altar, se poder. Então, vem para cá. Amém? Vamos nos ajoelhar para orar ao Senhor. Pai sempre clamado em nome de Jesus, Senhor, estamos na tua presença, estamos na tua casa. Queremos te agradecer por essa semana maravilhosa que passamos. Obrigado por Senhor ter cuidado de nós, Senhor, ter cuidado da nossa família, ter cuidado dessa igreja. Por isso, Senhor, nós estamos felizes. Queremos nesse sábado celebrar o teu nome nesse lugar, Pai. Ô Senhor, meu Deus, faça presente, porque nós precisamos da tua presença, precisamos do teu toque nessa noite. Vai tomando direção, Senhor, vai trazendo aqueles que ainda não chegaram. Senhor, vai livrando de todo perigo, de toda cilada do inimigo. Gera no coração deles vontade de vir para a tua casa, Senhor. Em nome de Jesus, papai querido, que nessa noite nós venhamos ser transformados pela tua presença, pela tua palavra. Que possamos sair daqui transbordando do teu Santo Espírito. Ó Pai, hoje é dia de Santa Ceia, dia de celebrarmos, Senhor, lembrarmos do sacrifício na cruz do Calvário por cada um de nós. E mostrar, Senhor, quanto nós somos gratos por isso, por podermos estar, Senhor, sendo ligados a Ti novamente através do sacrifício de Jesus. Obrigada, Senhor. Toma a direção do que vamos fazer, toma a direção, Senhor, dos louvores, da palavra, da Santa Ceia, da salinha das crianças, Senhor. Obrigado pelo corpo de obreiros, Senhor, que tem nos ajudado, Senhor, a prosseguir com essa obra aqui tão distante, Senhor, da nossa terra natal. Mas nós temos certeza, Senhor, plena convicção de que o Senhor está conosco. Em nome de Jesus, Senhor, meu Deus, que possamos sair nessa noite transbordando da Tua presença, Senhor, para podermos anunciar o Evangelho e podermos, Senhor, falar do Senhor para todas as pessoas que encontrarmos no nosso caminho. Em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor. Sim, Senhor, nós te agradecemos por esta oportunidade de estarmos na Tua casa mais uma vez reunidos aqui nesse lugar de oração. Ó Deus poderoso e santo, graças nós te damos por Tua presença, por Tua bondade e misericórdia, por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas, por chegarmos até aqui mais uma vez, para Te adorar, para engrandecer, para bendizer o Teu santo nome. Ó Deus de Israel, continue conosco em todo o tempo. Obrigado, Senhor, por todos os livramentos. Obrigado, Senhor, por nos ajudar, ó Deus, a cada dia. Eu louvo ao Senhor pela vida de cada um dos irmãos que já tenha chegado nesse lugar. Ó Deus, aqueles que não puderam vir, que o Senhor esteja visitando, aqueles que estão a caminho, que o Senhor esteja aguardando. Em nome de Jesus, ó Deus, nós te agradecemos. Damos graças ao Senhor por todas as coisas, porque o Senhor é bom em todo o tempo. O Senhor é bom, a tua misericórdia é infinita, ela dura para todos sempre, e é por causa da graça que aqui estamos. Ó Deus poderoso, nós te pedimos humildemente que o Senhor estenda as tuas mãos de poder sobre esta igreja, estenda as tuas mãos de poder sobre a vida de cada um dos teus filhos, que o Senhor venha renovar, restaurar, curar, libertar, transformar, Senhor, em nome de Jesus. Cerca esse lugar com a tua presença, cerca esse lugar com a tua glória, em nome de Jesus Cristo, ó Deus. Tira todo impedimento, toda barreira, tudo aquilo que nos impede de te adorar, tudo aquilo que nos impede de te servir, tudo aquilo que nos impede de entregar o melhor para ti, seja repreendido em nome de Jesus, ó Pai. Nós estamos aqui orando, ó Deus, orando e buscando a tua presença, uma igreja que ora, Senhor, e busca a tua face. Ouça cada oração, ouça cada petição em nome de Jesus. Visita os teus filhos nesta noite, que nós venhamos sair daqui, ó Pai, alegres, transformados, e que a tua presença venha tomar conta de cada coração. Ó Deus, como é bom estar na tua casa, como é bom estar na tua presença. Nós damos graças ao Senhor por todas as coisas, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos dado vitória. Ó Deus poderoso, o que seria de nós se não fosse a tua presença? O que seria de nós se não fosse a tua bondade? Eu lhe peço, Senhor, guarda as famílias dessa igreja, guarda, Senhor, as crianças, jovens, adolescentes, os obreiros, os pastores, todo o corpo de obreiro, que o Senhor venha guardar, abençoar e receba o louvor e adoração do teu povo. Graças nós te damos por tudo, em nome do teu Filho amado Jesus.
Amém. Glória a Deus. Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Abraça o irmão que está ao seu lado, cumprimenta alguém com a paz do Senhor. Como de costume, dê um abraço em alguém. Aleluia, aquele momento. Pastor, hoje não deu para ir. Começar o culto. Fala que bom que você veio. Segunda. Você que está visitando esta noite, seja bem-vindo, você está na casa do Senhor. Como é bom estar em comunhão, aleluia. Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor com força. Aleluia. Se quiser lá em casa pegar, né? Igreja, vos cumprimento com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Amados, por gentileza, abra vossas Bíblias, 2 Coríntios, capítulo 4, do versículo 1 em diante. Segunda carta à igreja de Corinto, a carta que escreveu o apóstolo Paulo à igreja de Corinto, capítulo 4, do versículo 1 em diante. Nos diz assim a palavra do Senhor: tesouros em vasos de barro,
Por isso, tendo este ministério segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos, antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia nem falsificando a palavra de Deus. Assim, nós recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, e quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda a parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. Podemos assentar, serei bem rápido em minhas palavras. Amados, quando eu olho para esta passagem do apóstolo Paulo, escrevendo essa carta à igreja de Corinto, ele coloca por título tesouros em vasos de barro. Ou seja, ele estava dizendo que a glória de Deus, que a presença de Deus, que a palavra de Deus é um tesouro, e que nós somos vasos de barro. Então eu fico pensando como que Deus ele pode confiar a nós, vasos de barro, algo tão valioso que é um tesouro, que é a palavra dele. Então ele confiou em nós, vasos de barro, o seu Espírito. E agora ele vem nos dizer que antes de tudo devemos rejeitarmos a nós mesmos. Ele vem nos trazer um evangelho que faz com que nós venhamos olhar para o espelho e ver o que devemos melhorar ou não. Mas o que mais me chama a atenção é que no versículo 7, no versículo 8, ele começa a incentivar as pessoas. Em tudo nós somos atribulados, assim como Jesus disse, no mundo tereis aflições. Então ele diz, em tudo somos atribulados, mas não angustiados. O presente século, as pessoas hoje, quando elas perdem, elas ficam angustiadas. As pessoas hoje, quando elas estão em luto, elas ficam angustiadas. Nós também ficamos, porém, nós estamos com Jesus. Então nós somos atribulados, mas não ficamos angustiados. Somos perplexos, mas não desanimamos. Porque a nossa motivação está em Cristo Jesus. A mesma motivação que os mártires do Evangelho morreram no Coliseu da Roma Antiga. A mesma motivação a qual eles morriam alegres e felizes, vendo o seu corpo ser dilacerado. Mas a motivação deles era o Evangelho de Cristo. Era a experiência que eles tinham com Cristo. Então eles não desanimaram. Se eles tivessem desanimado, hoje a igreja não estaria aqui. Se esses homens antigos que sofreram, que foram à morte de cruz, que foram açoitados, que viraram fogueiras humanas, que eles colocavam essas pessoas em fossem postes, e ali eles ateavam fogo nessas pessoas, se eles tivessem desistido, desanimados, como estaria a igreja atual? Então, em continuidade, somos perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Somos perseguidos, sim. As pessoas falam, você não é crente, você não é isso, você não é aquilo. Existe uma perseguição, sim, contra a igreja, contra o povo de Deus. Porém, nós não somos desamparados. Jesus é aquele amigo leal, que ele entra no começo, no meio e no fim. Não nos abandona, não somos desamparados, abatidos, mas não destruídos. Nada e ninguém pôde calar a voz da igreja. Assim como Jesus prometeu a Pedro, você é a rocha, sobre ti eu edifico a minha igreja, e contra ela as portas do inferno não prevalece, não prevalecerá, e até hoje elas continuam abertas, porque quem prometeu foi Jesus. Então, graças a isso, nós estamos aqui hoje, essa noite, reunidos como igreja, comunidade, para juntos, com todas as nossas diferenças, com todos os nossos erros, juntos estamos entendendo que temos que melhorar, mas nós estamos adorando a Deus. Nós estamos em unidade, dizendo assim, olha, eu tenho uma falha, você tem uma falha, esse tem. Mas nós estamos aqui
para sermos melhores. Nós estamos aqui para ouvirmos a palavra de Deus e que ela venha nos constranger, que ela venha nos modificar, que ela venha nos transformar, para que nós venhamos ser assim como Cristo é, para que venhamos chegar na estatura de varão perfeito. E para encerrar, no versículo 10, trazendo sempre por toda a parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Ou seja, em outras palavras, renunciando a nós mesmos, assim como tem um louvor do Juliano Som, para que outros possam morrer, vale a pena viver. Para que outras pessoas venham ter vidas, vale a pena renunciar ao nosso ego. Para que outras almas venham aceitar Jesus, para que outras pessoas venham conhecer o Evangelho, vale a pena renunciar ao nosso orgulho momentâneo, vale a pena rejeitarmos algumas coisas, para que outras pessoas também possam viver. Isso é algo muito profundo, porque ele mexe com o raciocínio lógico, ele mexe com a forma do ser humano pensar. O ser humano entende assim: olha, o mundo tem que ser conquistado à força, eu tenho que ir para cima, eu tenho que fazer. Mas o Evangelho vai nos ensinar que às vezes nós temos que renunciar. O Evangelho vai nos ensinar que às vezes nós temos que perder para que posteriormente venhamos ganhar. Isso é o que mexe com o ser humano. Mas somente nós que estamos dispostos a sermos melhores, que venhamos guardar isso no nosso coração. Amém? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Eu sempre esqueci orar, gente. Me perdoe. Amém. Vou orar, gente. Desculpa. Senhor Jesus, eu te agradeço por ter aqui, o Senhor nos tem abençoado, Deus. Eu te agradeço, Senhor, porque em todas as coisas somos mais que vencedores. Deus, eu te agradeço porque por mais perseguições que a tua igreja sofra, nós permanecemos de pé pela tua misericórdia. Deus, eu te agradeço porque nós somos falhos, somos errantes, todos os dias nós erramos, mas mesmo assim, Deus, o seu amor continua igual para nós. Eu te agradeço, Deus, porque o Senhor não olha como o homem vê, assim como diz em Samuel, mas o Senhor olha o nosso coração. Eu te agradeço, Deus, porque nós somos todos indignos, mas a tua graça, a tua misericórdia nos alcança, e por isso nós somos filhos do Senhor. Eu te agradeço, Deus, porque hoje nós temos a oportunidade de falarmos contigo e de sermos ouvidos por ti. Eu te agradeço, Deus, porque hoje nós podemos te chamar de Pai. Eu te agradeço, Senhor, por esta oportunidade que nós temos hoje, Deus, e que ela seja uma das últimas, porque nós queremos que o Senhor está em breve, está voltando. Deus, que hoje, essa noite, o Senhor venha reacender em nós a vontade de ir morar no céu contigo. Deus, que este culto, mais uma vez, ele venha despertar em nós a vontade e a necessidade de sermos melhores do que ontem, de sermos melhores do que nós mesmos, para que amanhã nós venhamos morar contigo no céu. Deus, eu te peço em nome do Senhor Jesus que venha abençoar este culto, venha continuar falando conosco, Pai. Tu és bem-vindo em nosso meio. Fale com a tua igreja, porque nós temos ouvidos, nós estamos prontos a te ouvir, em nome de Jesus. Amém.
Glória a Deus, Eu estou sentindo a presença dele aqui. aleluia. Aleluia. Que você entregue tudo que você tem para entregar diante do altar dele nessa noite. Que você entregue o melhor louvor, a melhor adoração. Aleluia. Porque a presença do Espírito Santo está aqui nesse lugar. Aleluia. Feche suas olhos comigo, irmão. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós estamos aqui na Tua presença, porque o Senhor tem nos tocado de maneira sobrenatural. E junto com cada irmão aqui agora reunido, eu quero vir e pedir que o Senhor derrame da Tua glória, do Teu poder, da Tua unção sobre cada vida. Que o Senhor venha tocar, ó Deus, aonde o homem não pode tocar. Que o Senhor venha tocar, ó Deus, com Tua mão de poder, renovando e restaurando a cada vida, Senhor. Se tiver alguma enfermidade em nosso meio, que ela seja repreendida em nome de Jesus. Se tiver algo, ó Deus, que seja atormentando a vida do Teu Filho, que seja repreendido agora em nome de Jesus. Eu oro e profetizo a bênção sobre a vida de cada um dos Teus filhos agora. Em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor venha tocar do alto da cabeça até a planta do pé. E que cada um dos Teus filhos nessa noite venham sair daqui transformados e tocados pela Tua presença. Aleluia! Em nome de Jesus, ó Deus, que o Teu nome venha ser glorificado e exaltado para todo e todo o sempre. Amém. Aplauda o Senhor Jesus. Eu navegarei no oceano do Espírito. Eu adorei e ali adorarei ao Deus do meu amor. Diga, eu adorei. Eu adorarei ao Deus da minha vida. Ele compreendeu.
Eu navegarei. Siga no oceano do Espírito. A Deus eu adoro.
pegar do seu lado, Deus tem uma nova história para a tua vida. Sai da tua terra, ó filho meu, te mostrarei as estrelas do céu. Sai da tua terra, ó filho meu, te mostrarei a areia do mar. Será que nós será que pode imaginar tudo aquilo que escolhei para ti, filho meu, o caminho as mãos fizeram para ti, filho meu, minha bênção será sobre ti. Uma história Deus tem pra mim, um novo tempo Deus tem pra mim. De tudo aquilo que preciso ouvirei de sua boca, te abençoarei. Sai da tua terra, ó filho meu, te mostrarei as estrelas do céu. Sai da tua terra, ó filho meu, te mostrarei a areia do mar. Será que pode será que pode imaginar tudo aquilo que escolhei para ti, filho meu, o que as minhas mãos fizeram para ti, filho meu, minha bênção será sobre ti. Uma nova história Deus tem pra mim, um novo tempo Deus tem pra mim. De tudo aquilo que pediu foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim. De novo tempo, um novo tempo Deus tem pra mim. E tudo aquilo que pedimos foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. É isso, em nome de Jesus. Glória a Deus. Paz, igreja. Provérbios 3, 9 e 10.
Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Como a gente está aqui sempre falando de honrar a Deus em todos os momentos. Agora, na hora do dízimo da oferta, é uma hora que a gente também está honrando a Deus. E eu acho que, como está escrito aqui, todas as nossas, os nossos primeiros frutos, e acredito que todas as premissas do nosso tempo, o tempo também, quando a gente acorda, eu acho que todos os momentos a gente tem que estar sempre honrando a Deus. E eu convido os irmãos a vir trazer os seus dízimos e suas ofertas. Não consigo merecer, Ele já venceu por mim. Já me deu o seu favor, escondeu esse favor. Não temerei, se o nosso levantar. Saudades das pessoas que você vai usar. Meu Senhor, te agradeço, meu Pai, por o Senhor estar sempre nos ajudando, meu Deus, nos ajude a ter um coração que consiga honrar o Senhor em todo o tempo, meu Pai. Que essa oferta, o seu dízimo que está aqui na sua casa, venha se multiplicar para que a sua obra possa crescer cada vez mais e mais, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu chamo as crianças e os adolescentes para subir. Sim. Amém. Estenda sua mão para cá, vamos orar por eles. Pai, em nome de Jesus, aqui estão os pequeninos, estão os nossos adolescentes, que vão subir para essa linha para aprender mais de Ti nessa noite. Que o Senhor venha falar com cada um deles individualmente, Senhor. Toca no coração deles, para que eles não esqueçam o que eles vão aprender nesse dia e todas as vezes que forem para essa linha. Capacita também a professora, Senhor, em nome de Jesus. Nós te agradecemos. Amém. Amém? Podem ir devagar, tá? Amém? A palavra que eu tenho hoje para falar para vocês não é uma palavra muito fácil, mas eu acredito que toda palavra ela vem da boca de Deus e é instrução para as nossas vidas. Então eu quero que você abra a Bíblia em Apocalipse, no capítulo 2, do versículo 18 em diante. Carta a Tiatira, diz aqui, a palavra do Senhor. Apocalipse 2, 18. Amém? Ao anjo da igreja em Tiatira, escreva: estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança, e sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. No entanto, contra você tenho isso: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comer alimentos sacrificados aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso, vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. No 23, matarei os filhos dessa mulher, então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Aos demais que estão em Tiatira,
a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam como eles dizem os profundos segredos de Satanás, digo, não porei outra carga sobre vocês. Então somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Aquele que vencer e fizer a minha vontade, até o fim darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará como um vaso de barro. Eu lhe darei a mesma autoridade que recebi do meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, esta é a tua palavra, Senhor, que vai ser ministrada nessa noite. Que o Senhor venha, Senhor, abrir o ouvido de cada um que está aqui, para que venha compreender tudo aquilo que o Senhor quer dizer a esta igreja, Senhor, nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, Senhor meu Deus, eu te agradeço por cada um deles. Amém. Amém? Então, essa carta aqui, a igreja de Tiatira, né, ela é escrita por João e João, ele fala que quem está mandando escrever é o Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Quem é que manda escrever essa palavra? É Jesus. Jesus, ele manda escrever essa palavra. E nós vemos que essa igreja aqui de Tiatira, né, ela é uma igreja que está assim super bem, né? Ela tem obras, ela tem amor, ela tem fé, ela tem perseverança, mas, né, tem algo que o Senhor fala ali que é contra ela, né? E nós vamos aprender, né, o que é esse espírito de Jezabel, o que acontece nas igrejas que tem a influência desse espírito, né? O que acontece com as pessoas. E a gente aprendendo isso, a gente tem como lutar, né? Se a gente não sabe, a gente não tem como lutar. Mas a partir do momento que nós conhecemos, nós podemos lutar contra isso, né? Dentro das igrejas, dentro de cada um de nós, né? Hoje é dia de Santa Ceia, né? Não é dia de ninguém ficar reparando no outro, mas dentro de cada um de nós. Amém? Então, Tiatira, ela era uma cidade da Ásia Menor, né? Muito comercial, conhecida pela produção de tecidos e tingimento de púrpura, né? Ela tinha um centro de artesanato muito conhecido, e cerâmica, e processamento de bronze e de zinco. E era uma cidade de comerciantes, com muitos sindicatos. E as festas eram repletas de alimentos consagrados a entidades malignas. Então era o que acontecia ali naquela cidade, né, de Tiatira. Ela era uma comunidade de aparência, né? Então ela era muito bonita, tinha muitas obras, mas ela não tinha a essência, né? Faltava ela ter a essência, né? Havia muitas pessoas com interesses sociais, né? Mas faltava a instrução, né? Aprender mais a palavra e o pecado ser confrontado. Então nós precisamos disso, né? Então essa igreja de Tiatira começa falando, né, a respeito das obras, né? Obras mais numerosas do que as primeiras. Então isso aí é um elogio muito grande, né? Era uma congregação ativa, estava sempre fazendo muitas coisas, que ao invés de esfriar, como a gente já estudou, né, outro dia na outra igreja, que ela se esfriou, ela não, ela continuava quente, né? Continuava ali fervorosa, né? E a fé que agrada a Deus é a fé ativa, né? Porque a fé sem obras ela é morta, como disse Tiago. Então a nossa fé ela precisa ser expressada através das nossas obras, né? E sempre nós devemos ser abundantes na obra do Senhor. Quando pegarmos algo para fazer, né, na obra do Senhor, fazer com amor, com carinho, com dedicação, né, e dar o nosso melhor. Nem sempre o nosso melhor é o melhor que o outro acha, mas a gente, tendo certeza que é o nosso melhor que nós estamos dando, isso já é muito importante. E aqui no Japão, principalmente, a gente não tem assim muitas pessoas que querem servir na obra, né? Porque a maioria vem para trabalhar aqui no Japão e já está cansada do trabalho, já está aí, né? E não quer dedicar à obra do Senhor. Por isso que estamos aceitando, quem quiser, tá bom? Podem dar um nome aí, estamos precisando de gente para trabalhar na obra. E por isso que aqui é como no tempo de Neemias, quando ele foi chamado ali para construir os muros, né, em Jerusalém, e fala que o povo construiu o muro segurando a espada numa mão e a enxada na outra, o instrumento na outra mão. Por quê? Porque a obra não podia parar.
mesmo pegando pessoas que não são tão qualificadas, né, vamos dizer assim, a obra não pode parar. Né? Então, não tem importância se você tem pouco tempo, né, na obra, nós vamos ensinar você a trabalhar na obra do Senhor. Viu? Então, todos são aceitos para trabalhar na obra do Senhor. Amém? Depois o amor, né? O princípio fundamental na vida do cristão, né, é o amor. Nós precisamos ter amor uns pelos outros. E como hoje em dia isso está escasso. Eu não sei, eu vou falar da minha realidade aqui no Japão, que acredito que é a sua também. Nós estamos, né, eu estou longe do Brasil há muitos anos, então não sei lá como está. Mas aqui, a cada dia que passa, eu vejo as pessoas mais egoístas e individualistas. Na fábrica onde eu trabalho, em todos os lugares que eu vou, né, eu vejo isso. E o que a gente precisa lutar é que na igreja não seja assim. É que na igreja a gente se importe com o outro, que a gente se preocupe com o outro, né, que a gente tenha amor pela outra pessoa. É isso que a gente precisa fazer. Né? Não estou apontando nada para ninguém, estou falando de mim. Porque muitas vezes a gente liga no automático, vem para a igreja e faz as coisas e você não percebe. Né? Mas essa é uma palavra que o Senhor deu para que a gente venha perceber. Né? Será que eu tenho tido amor para com os meus irmãos? Será que eu tenho me importado com eles? Né? O que tem acontecido? Será que eu estou preocupando só comigo, com a minha vida, trabalhar e ganhar dinheiro, fazer as minhas coisas? Né? Eu estou preocupada com a obra do Senhor? Será que a obra vai se manter? O que vai acontecer? Né? Então a gente precisa pensar em tudo isso. Depois, né, a fé. A fé junto com as obras, os discípulos em Tiatira mostraram sua fé. Né? A crentes, né, e aos incrédulos. E não tem comunhão uns com os outros. Né? Nós estamos aqui, a nossa comunidade é uma comunidade de fé. Né? Nós acreditamos na obra do Senhor Jesus, acreditamos nas Escrituras. Então nós precisamos declarar a fé, né, em todos os lugares que nós fomos. Né? Então a igreja ali de Tiatira, até agora ela estava bem. Ela tinha fé, ela tinha obras, né, ela tinha perseverança. Só que no versículo 2:20, vem lá para mim fazendo um favor. 2:20. Diz assim: no entanto, contra você tenho isto. Você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com os seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e comerem alimentos sacrificados a ídolos. Pastora, nós somos tudo crente, é que é crente, não tem isso não. Vamos aprender, vamos aprender. Não feche seu coração, não. Nessa época em que João está escrevendo o Apocalipse, a Jezabel, ela já tinha morrido. Essa mulher, ela existiu, né? Mas nessa época ela já tinha morrido. Mas ela foi tão terrível, tão mal, tão endemoniada, que o espírito dela continuou, mesmo depois que ela morreu, continua agindo ainda nos lugares, agindo nas igrejas. Né? Então, Jezabel, está lá no livro de 1 Reis 6:30, né? Fala um pouco, né, sobre Jezabel. Ela foi esposa de Acabe, que reinou sobre as 10 tribos do norte de Israel, de 874 a 853 a.C. Então, né, lá depois ela não estava mais viva. Né? Acabe, ele se destacou pelo sucesso militar e político, mas era fraco em questões religiosas. Né? Ele, como sendo um rei das 10 tribos de Israel, ele se casou com Jezabel, que era uma rainha, o pai era pagão, né? Ela era endemoniada de tudo, só fazia coisas que não agradavam a Deus. Né? Colocou lá 1 Reis 6:30? Por favor. Eu acho que aí um pouquinho para antes, um pouquinho, deve ser 29. Aí está falando a respeito de como ela fez o templo para adorar a Baal, né? E fala que quem escolheu casar-se com Jezabel, filha de Etbaal, sumo sacerdote e rei pagão, né? 16, desculpa, é 1 Reis 16.
1 Reis, capítulo 16, no versículo 30 e 31. Isso. Que Acabe, filho de Omri, que fez o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que o procederam. Então ele foi um rei muito mau, fez coisas muito ruins. Mas entre as coisas ruins que ele fez, ele virou as costas para Deus e começou a construir templos de adoração a Baal, né? A esse Deus que era o Deus de Jezabel. Né? Eles introduziram uma nova religião em Israel, a adoração ao Deus Baal. Né? Então, se a gente for ler lá no livro de Reis, fala muito, né? Elias contra os profetas de Baal, a gente vai ler bastante a respeito disso. Né? Aí você pode ler em casa. Agora eu quero falar sobre a Jezabel. Né? Ela era muito política, interesseira, e aquela união dos dois foi uma desobediência, né, a Deus, e fez o que não agradava ao Senhor. Né? Então, ela trouxe tantos ensinos ruins ao povo de Deus, e a gente, que ela é citada ali na igreja de Tiatira, no livro de Apocalipse, né? Então, quais são as características desse espírito? Né? Ele influencia pessoas a viver por aparência, né? A viver uma máscara e não viver o que prega e o que diz. Né? Na frente das pessoas está tudo bem, mas por trás, né, fica aquela conversinha, aquela coisa horrível. Isso não cabe dentro das igrejas. Gente, se tiver alguma coisa contra mim, contra o pastor, vocês podem falar com a gente, não precisa ficar falando ali pelos cantos, não, viu? Porque isso aí não é de Deus. Isso aí é o que o inimigo quer para que a igreja se separe. Então vamos prestar atenção, né, e vamos nos unir cada vez mais para que a nossa igreja cresça, para que o reino de Deus prevaleça nessa nação, viu? Lá em Efésios 4:25 diz assim: portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade uns aos outros, pois todos nós somos membros de um só corpo. Amém? Hoje é dia de Santa Ceia, nós somos membros do corpo de Cristo. Então nós devemos falar a verdade uns para os outros. Quem que é o pai da mentira? É Satanás. Ele é o pai da mentira. Então nós não devemos ser como ele. Devemos falar a verdade uns para com os outros. Né? E às vezes a palavra de Deus, né, ela tem muitas partes, são muito fortes, como fala, né, a respeito de moralidade sexual, né, mas a gente também pode levar isso para o lado da idolatria, né, que muitas vezes na palavra, né, fala a respeito de que o povo se prostituiu para andar atrás de outros deuses. Então é um tipo de prostituição também, quando deixamos de servir a Deus e servimos a outros deuses. Né? Mas todo mundo serve a Deus aqui. Né? O que quer dizer isso? Quer dizer que muitas vezes o diabo ele não vem assim, vestido de diabo, com chifre, com rabo, com capa. Né? Ele vem disfarçado, sempre disfarçado em alguma coisa, e coisa que você gosta, algo que você goste. Ele não vai tentar alguém, né, que não gosta daquilo, sempre é daquilo que é tentado, né, que a pessoa gosta. Então, a prostituição, a idolatria, a rebeldia estão ligados a esse espírito. Né? Então, tudo que eu coloco no lugar de Deus se torna uma idolatria. Tudo que eu coloco. Né? Se eu tenho 10 minutos livres no meu dia, eu sei que o dia aqui é muito corrido. O que eu vou fazer nesses 10 minutos? Eu vou para a rede social ou eu vou ler Bíblia e orar? Aqui eu já tomou conta do meu coração. Se eu deixo de orar, de ler a Bíblia, né, e vou para a rede social, vou fazer outra coisa que me agrade, que agrade a minha vontade, a minha carne, né? Então isso daí é uma prostituição e a gente precisa se arrepender. Se a gente quiser levar uma vida com Deus reta, fiel e firme, né, a gente vai ter que se arrepender, denunciar muitas coisas que nos tiram do caminho do Senhor. Isso sem falar na prostituição a nível de pornografia mesmo. Gente, eu li um estudo falando a respeito de pornografia. Uma imagem de pornografia que se vê demora 10 anos para sumir da sua mente. 10 anos aquela imagem fica na mente da pessoa. Então, para que eu vou entrar naquilo, né, se aquilo vai me... eu vou virar escravo daquilo depois. Né? Então, a gente precisa se arrepender
e não fazer mais, né? Deixar aquilo, né? Não mexer mais com essas coisas, né? E o que eu vejo aqui no Japão, a idolatria que existe maior aqui, é em relação ao dinheiro, né? Muitas pessoas deixam de vir para a casa do Senhor, né? Por causa de trabalho, ou até mesmo que não é por causa de trabalho, mas que eu trabalhei a semana inteira, eu vou descansar no sábado. Está idolatrando quem? Idolatrando a si mesmo, porque a semana toda fez sua vontade, trabalhou, o sábado, que é o dia do Senhor, é o único dia que tem culto aqui. Aí deixou de vir para a igreja para fazer outra coisa, está colocando, né, outra coisa no lugar de Deus. Então nós precisamos nos arrepender, precisamos levar a sério a nossa vida de crente. Precisamos ler a palavra, jejuar, orar, se você quiser permanecer até o Senhor voltar. Porque eu já cantei esse louvor, que cantou agora há pouco, com muitas pessoas. Que nada irá nos separar. Não estamos mais nem na presença do Senhor hoje em dia. Então nós somos responsáveis no nosso crescimento cristão. O quanto você se alimenta da palavra, o quanto você vai crescer. Deus tem algo muito grande para entregar para nós, muito grande. Mas Ele não vai entregar para menino, para criança na fé. Ele vai entregar para adultos. E nós precisamos amadurecer. Precisamos amadurecer através da leitura da palavra, que é o que falta. Eu não sei o que acontece, hoje em dia que ninguém lê Bíblia mais. Mas precisamos voltar a ler a palavra. E aí o diabo ele vem disfarçado de muitas coisas que as pessoas querem, que as pessoas gostam, né? Às vezes disfarçado de um emprego muito bom, né? Mas vai tirar o termo de Deus, né? Bem disfarçado em tantas coisas que a gente está, né, especialista em colocar ali na nossa vida. Eu falo por mim mesma, gente, por mim mesma. Comecei a fazer faculdade, estou no 3º ano, aí apertou as contas, tive que voltar para o trabalho. É um caos. Como que eu faço para estudar, para trabalhar, para fazer tudo? Eu mesmo me enfiei no meio de uma coisa que não tinha necessidade, né? Mas, agora eu já estou no último ano mesmo, então vamos fazer, né? Mas, às vezes, a gente se coloca em muitas coisas que não tem necessidade, né? E o que é importante, o que é essencial, que é a busca por Deus e pela palavra, a gente deixa de lado, né? O que acontece com uma pessoa que não come? Não come, cada vez que ela não come, ela fica sem fome, fica mais fraca. Então nós precisamos nos alimentar da palavra, né? E depois que a gente for continuar lendo ali, né, em Apocalipse, fala que, deixa eu achar aqui depois no 20, no 2:22. Por isso vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica, né? Então, trazendo isso aqui para nós, quantas pessoas estão doentes, estão enfermas. Às vezes a gente não vê, mas a doença é dentro da alma, né? Em forma de rejeição, em forma de traumas, né? Como as pessoas estão enfermas hoje, estão doentes, né? Por quê? Porque tolera esse tipo, né, de atitude. Então a gente não pode tolerar, né? A gente não pode tolerar a influência desse espírito maligno sobre a nossa vida. A gente precisa se arrepender e começar a levar as coisas de Deus a sério, porque o diabo ele não está brincando. O diabo ele não está de brincadeira, não. Ele está doidinho para tirar cada um de nós de dentro da presença de Deus, né? E a gente precisa tomar cuidado, precisa vigiar. O que eu puder fazer para poder auxiliar, né, quem precisa de auxílio, que não está conseguindo ler a Bíblia, não está conseguindo ter uma vida de oração, eu e os líderes, né, que estamos aqui, pode contar com a gente. Quer que eu mande mensagem todo dia perguntando o que é que vocês estão estudando na palavra, o que vocês entenderam da palavra? Né, se for preciso fazer isso, acho que a gente vai ter que fazer, mas a gente precisa ter uma responsabilidade, né? Porque uma igreja vazia, uma igreja que a gente, né, não vê cura, não vê milagres, não vê nada, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Ou será que está acontecendo e ninguém está falando que tem milagre, que tem cura?
Né? Eu venho de uma igreja quando eu me converti, que as pessoas eram curadas na hora do louvor. E por que não acontece mais isso hoje em dia? Por que não acontece mais? Jesus mudou? Não, Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Jesus é o mesmo para sempre. O que mudou somos nós que mudamos. Nós mudamos, nós deixamos o mundo e entrando, sabe? E aquilo começa a ficar normal e a gente vai deixar a vida me levar, né? A vida leva eu. Não, pode ser assim não. Deixa Jesus nos levar. Deixa Jesus. E Jesus, ele está às portas, ele está vindo buscar a igreja. E aí, quem vai? Quem vai? Então, hoje é dia de conserto. Hoje é dia da gente se consertar. E eu quero ver frutos. Porque a árvore se conhece pelos frutos. Eu quero ver os frutos dessa igreja. É tempo da gente começar a frutificar. Amém? Precisamos ter uma igreja que tenha mais fé, mais perseverança, mais amor e mais santidade, mais separação das coisas do mundo. As coisas do mundo não podem ter lugar na nossa vida. Porque nós servimos um Deus que é santo, 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 santo. E nós precisamos nos esforçar. Porque perfeito ninguém é, só Ele. Mas nós precisamos nos esforçar para fazer o nosso melhor para Ele. Amém? Os anjos de oração, a igreja antiga, ela vai abrir dia 11 de maio, vai ser o dia de oração de lá. Vamos anjos de oração, vai ser uma bênção, tem um povo lá muito sedento por Deus. E eu acredito que se Deus está levando a gente para lá, é porque Ele tem uma grande obra para fazer lá através de nós. Amém? Não quero que você fique em pé, vamos orar. E hoje é dia de Santa Ceia, dia da gente olhar para nós mesmos e ver o que falta, o que estamos precisando mudar. Eu preciso mudar muita coisa. Preciso mudar muitas coisas. E você? Precisa mudar também? Ou você já está bom assim? Você acha que desse jeito que você está, Jesus voltar, você vai ser arrebatado? Você vai ficar? Quero que você pense nisso. Para que a gente venha se consertar. Porque pode ser que Jesus não volte assim tão já, mas pode voltar individualmente para cada um. Ninguém sabe onde sai daquela porta ali, o que pode acontecer. Ninguém sabe qual é a data, qual é a hora que a gente vai partir. Então a gente precisa estar preparado. Amém? Vamos orar. Senhor Deus Pai, em nome de Jesus, Senhor, quero colocar a minha vida diante de Ti primeiramente, Senhor. Pedir, Senhor, Pai, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pelo Teu perdão, Senhor. Quero me arrepender, Senhor, quantas vezes que eu devia ter feito, Senhor, coisas que eu não fiz. E muitas vezes que era para não ter feito e eu fiz, Senhor. Ó meu Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha agora visitar cada irmão que está aqui, Senhor. Que venha, Senhor, derramar sobre ele, Senhor, um bálsamo. Venha derramar sobre ele, Senhor, uma perseverança. Venha derramar sobre ele, Senhor, meu Deus, um dom de discernimento para que eles vejam e reparem todas as vezes que a influência desse Espírito estiver sobre a vida deles, Senhor, meu Deus, para que venham repreender e sair, Senhor, para que possamos, Senhor, meu Deus, estar firmes até o dia da sua volta, Pai, estar perseverantes, Pai querido, e se vencermos esse espírito maligno que está dentro das igrejas e que atormenta o seu povo, o Senhor nos dará, Senhor, as nações. Oh Pai, aleluia, louvado seja o Teu nome, Senhor. É isso que nós queremos, Senhor, ser, Senhor, pessoas que o Senhor venha se orgulhar, Senhor, vasos de honra para a Tua casa, Senhor. Não queremos ser vasos desonrosos, Senhor, que faça, Senhor, mau testemunho por aí, em todo lugar onde nós vamos, mas queremos ser bom testemunho para poder levar a Tua palavra, levar o Teu Evangelho, Senhor, testificando, Senhor, aquilo que temos aprendido e que temos vivido. Em nome de Jesus, Senhor, eu quero Te agradecer por essa igreja, quero Te agradecer por cada irmão, Senhor, que o Senhor venha fortalecer a cada um, Senhor, derrama o Teu sangue sobre a vida deles, Pai. Que, Senhor, meu Deus, nós possamos, Senhor, juntos, estarmos juntos até o grande dia e estar juntos por toda a eternidade.
Em nome do Senhor Jesus. Amém.